Uma das últimas cruzes de cavaleiro da Cruz de Ferro a serem concedidas durante a Segunda Guerra Mundial foi apresentada a um francês, um líder de esquadrão júnior da Waffen-SS. Seu nome era Eugène Vaillant. Eugène pertencia à divisão Carlos Magno, composta por um grupo de voluntários franceses que lutaram ao lado do Terceiro Reich contra os aliados. Isso inclui a luta contra o seu próprio país. Durante os dias finais da guerra na Europa, muitos desses combatentes franceses aguentaram até o fim amargo, recusando a se render. Eles formaram a linha de defesa final e essencial, que foi considerada uma posição sem esperança. Muitos deles, incluindo o líder de esquadrão mencionado, morreram cumprindo seu dever de proteger o centro de Berlim e o bunker de Hitler. A viagem que o líder do esquadrão francês e seus companheiros fizeram para chegar à carnificina da capital do Reich foi bastante singular e começou no final de outono de 1944. Naquela época, os voluntários franceses que lutaram na Wehrmacht, que eram formados no 33º Batalhão, foram treinados sob liderança alemã. A unidade se uniu combinando tropas de outros grupos franceses que lutavam pela Wehrmacht. Muitos dos homens da divisão recém-criada eram veteranos de guerra que lutavam ao lado dos alemães na frente oriental contra os soviéticos. Não demorou muito para que a divisão atingisse um pico de força de cerca de 7.500 homens logo após seu início. O brasão da divisão mostrava uma combinação da Alemanha e da França. A Flor de Lis e a Águia Imperial da Alemanha se uniram aos passos do Grande Império Franco, que governou toda a Europa Ocidental e Central mais de 1000 anos antes. Não demorou muito para que a recém-criada divisão Carlos Magno enfrentasse o inimigo. A liderança da Wehrmacht ordenou em fevereiro de 1945 o envio desses franceses, que ainda estavam sem armas pesadas e equipamentos de comunicação, para a Pomerânia. A divisão Carlos Magno logo serviu em Ramstein, com 3 divisões do exército alemão, onde foram rapidamente cercados e derrotados pelas divisões blindadas soviéticas. Apenas cerca de 1000 franceses, sob o comando do SS Brigadeiro-Führer Gustav Krukenberg, conseguiu voltar em segurança. Na noite de 23 e 24 de abril de 1945, Krukenberg recebeu um telefonema da sede do grupo do exército em Vístula. Ele recebeu ordens de reagrupar seus homens em uma divisão de tempestade e ajudar na defesa de Berlim. Krukenberg deu a seus soldados 2 opções: lutar ou voltar para casa na França. Ele também foi totalmente franco quando disse a seus homens que Charles de Gaulle estava no processo de reconstruir uma França livre do caos deixado para trás pelos nazistas em retirada. Mais de 60% dos homens decidiram voltar para casa. O que restaram sabiam que não podiam esperar a indulgência do povo francês e optaram por continuar lutando pelo Reich. Aproximadamente 400 franceses se ofereceram para se juntar a Krukenberg em Berlim. Eles receberam uma persuasão oratória ainda mais ardente do capelão da divisão francesa, Conde-Maillot de Luppe, cuja retórica defendeu a luta até a morte. Este foi o nascimento do Batalhão Tempestade Carlos Magno. Quando os homens do recém-formado Batalhão Tempestade Carlos Magno chegaram a Berlim, o silêncio sinistro da cidade os surpreendeu. Apenas o som distante dos canhões soviéticos podiam ser ouvido. A atmosfera era tão diferente das duras condições nas estradas para a capital, inundadas de refugiados e da confusão de um exército à beira da derrota. Os franceses continuaram seu avanço no coração da cidade, que deveria ser a capital de um Reich de 1000 anos. Não demorou muito para que ele se deparasse com um grupo de jovens da juventude hitlerista, lutando contra os soviéticos com Panzerfausts. Juntos, eles conseguiram destruir cerca de 14 tanques inimigos e mantê-los afastados por 48 horas. Foi uma façanha de bravura extraordinária. A luta continuou por dias, com os alemães e seus contingentes estrangeiros se retirando diante do fogo e da mão de obra superiores do inimigo. As ações mais violentas ocorreram no distrito de Neukölln, em Berlim. Membros do batalhão Carlos Magno foram responsáveis por mais da metade dos 108 tanques soviéticos destruídos.
Os soviéticos atiraram a maior parte dos seus homens e blindados contra seus inimigos na tentativa de derrubar os alemães. O líder de um esquadrão Fallout destruiu 6 tanques inimigos nos dias seguintes, enquanto cumpria seu dever perto do Führerbunker. Ele recebeu a Cruz de Ferro em 29 de abril de 1945. Um atirador soviético matou o Fallout 3 dias depois. Aproximadamente 30 homens do batalhão Carlos Magno permaneciam vivos quando Hitler cometeu suicídio em 30 de abril de 1945. Neste dia, Krukenberg deu a ordem para se separar do complexo de bunkers. Muitos franceses se renderam ao exército soviético perto da estação ferroviária de Potsdamer. Outros fugiram para o oeste e conseguiram se entregar às forças britânicas. No entanto, muitos dos homens voltaram para a França, onde foram presos e colocados em campos de prisioneiros de guerra. Acredita-se que 11 ou 12 tenham sido mortos pelas autoridades francesas como traidores.